O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Estamos cada dia mais próximos da paixão do Senhor e a catequese que nos é oferecida é no sentido de que a nossa fé não seja uma fé muito fraca, insuficiente. Porque a religião, a união nossa com Deus, ela não é feita de momentos. Ela é uma adesão pessoal a Deus, firme, segura. Do contrário, a gente cai no mesmo perigo destes judeus que tinham acreditado em Jesus, mas mesmo assim eles queriam matá-lo. E ele dá estas respostas bem claras para eles. É uma sequência. Se o filho não te libertar, vocês não serão verdadeiramente livres. Mas nós somos livres, né? Mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, se o filho não vos libertar, se não deixar-vos ser libertados pelo filho, vocês não entram na casa, você não faz parte da filiação divina. Se não crê em Deus, como é que vai fazer parte da família dele? Então vejam que esta catequese é justamente para nos formar numa fé madura, numa fé profunda, numa fé que não é um radicalismo e nem um extremismo, mas é uma consciência de quem é Deus e de quem sou eu. Esta consciência de adesão a Deus, ela é tão forte, neste exemplo que nós tivemos aí dos jovens que foram jogados na fornalha, que vocês vão entender perfeitamente. O rei queria que eles adorassem a imagem que ele fez, os deuses deles. Hoje em dia não se tem imagens a não ser que apareça algum aí, mas
as pessoas normalmente nos convidam a viver um modo de vida que conscientemente, pela fé que eu professo, sei que aquilo não é bom, sei que aquilo não convém. Então veja que hoje é diferente. E muitos querem ganhar o mundo ou ganhar a sua vida fazendo o que o mundo quer ou o que o outro quer, mas sabendo, tendo consciência de que, como filho de Deus, jamais deveria tomar partido dessas coisas. Então nós prestarmos atenção de como que nós somos provocados a romper com Deus. Esses dias nós ouvimos o relato de Susana, que os velhos lá quiseram abusar dela, e ela preferiu morrer na mão deles do que ceder. Então eu imagino os jovens hoje, não só os jovens, mas os casais também, serem assediados e não resistirem. Então que coerência que existe? Esses jovens disseram: ó rei, mesmo que Deus não venha em nosso socorro. Isso é muito interessante a gente perceber. Nós não vamos adorar a imagem que o Senhor foi, nem os seus deuses. Mesmo que Deus não intervenha para nos salvar, mesmo que a gente morra na fornalha, mas não vamos negar a Ele, não vamos deixar de ser obedientes a Ele. Veja a profundidade da fé desses 3 jovens. E aqueles que creem em Deus e permanecem nele, é assistido por ele. Esse 4º homem que aparece dentro da fornalha, que até o próprio rei diz que se parece com um filho de Deus, né? Eu acho que no meio das chamas todas que estavam ali, o brilho dele era muito diferente da chama da fornalha. Então vejam que Deus não desampara aqueles que confiam nele. E Jesus, ele chama esses judeus a uma confiança mais profunda nele ainda. E por isso essas 3 situações aí, né? De se tornar-vos livre, né? Sois descendência de Abraão, nós não somos escravos de ninguém, porque o Isaac é o filho de Sara, né? E o outro que é o filho da escrava, né? Há essa correlação aí, né? Eu não sou filho do pecado, né? Da escrava, mas eu sou filho da mãe original. Eu sou filho, né? de Sara, a mãe legítima. Então eu não sou escravo. E Jesus vai dando essas respostas. Em verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Do que Jesus nos liberta? Dos nossos pecados e também da nossa cegueira, ou da nossa capacidade de discernir as coisas, de tomar decisão. Bom, e Jesus continua: bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Olha que interessante. Nós vivemos num tempo onde a comunicação leva para todos os lugares o anúncio da palavra. Pelo menos os que nos acompanham pelo sistema de comunicação, escuta a palavra de Deus. Mas escuta com os ouvidos, mas escuta mesmo com o coração, a ponto de fazer uma profissão de fé em Deus cada vez mais profunda e autêntica? Ou simplesmente escutamos, mas não deixamos ser interpelados pela palavra de Deus? É um desafio? Sim, é um desafio, porque o mundo grita aos nossos ouvidos para nós não fazermos aquilo que é a vontade de Deus, que é um bem para nós, que é vida para nós, que é salvação para nós.
Então vivemos esse combate. E ele continua. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Abraão creu, sem questionar a Deus. Simplesmente foi aonde Deus mandava. Deus não falou para Abraão qual era o caminho que ele tinha que fazer. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e vai onde eu vou te conduzir, onde eu vou te mandar. E Abraão foi. A fé em Deus é uma fé inteligente, não é uma fé cega. É uma fé onde a gente sabe em quem nós estamos confiando e sabe que Ele é fidedigno e Ele não vai falhar conosco. E Abraão muitas vezes quis resolver as coisas por ele mesmo, mas Deus corrigiu Abraão. Não, Abraão, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Dessa forma, meus irmãos, a gente precisa de um ato de fé mais profundo, mais comprometido com Jesus, mais comprometido com Deus, mais integrado e coerente também na nossa vida de fé. Não basta só dizer que crê, mas é preciso ter coerência na fé, para que a nossa vida, o nosso caminhar, corresponda àquilo que nós cremos. E é assim que se distingue um cristão no meio desse mundo. Aquele que crê em Deus e vive segundo a sua palavra, e aqueles que não creem em Deus e não vivem segundo a sua palavra. E aqueles que dizem ser de Deus, mas não ouvem as suas palavras e não é um filho de Deus verdadeiramente, mas ainda não se converteu profundamente o seu coração. E Jesus continua: isto Abraão não fez, vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. E eles recorrem a Deus, e Jesus responde: se vocês fossem de Deus, vocês ouviriam a palavra de Deus. Mas se vocês fossem se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então esses elementos do Evangelho que hoje nos é colocado, sirva para a nossa meditação nesse dia. Retomar esse Evangelho, ler ele de novo, sabe? Olhar para você, colocar-se no lugar desse judeu, interrogando Jesus, porque nós somos bons para dar desculpas, né? Ou para dar a nossa opinião, o nosso achismo, tudo mais, mas é bom avaliar como que está a nossa fé. Estamos para celebrar a Páscoa e sem fé a Páscoa simplesmente vai ser algo passageiro, mas a Páscoa é renascimento. Por isso que nesse tempo o povo de Deus se dedica ao jejum, à oração, busca o sacramento da penitência para ser liberto dos seus pecados e assim poder celebrar a Páscoa com um coração novo, com toda a liberdade e com toda a certeza desse Deus que nos ama sempre e para sempre. Que assim seja.